Este vídeo vai te encontrar quando você mais precisar dele. Hoje nós vamos falar aqui nesse vídeo de algo muito importante. É até uma questão do seguinte: se muitas pessoas até se sentem estagnadas na vida, a vida sem controle, as coisas não estão acontecendo, tem alguma questão que está errada e essa questão talvez esteja dentro de você e que você não está entendendo o que está acontecendo. Para vocês entenderem uma coisa, tá? Tudo, mas tudo, toda a realidade, aquilo que você está vendo aqui fora, agora, nesse exato momento, ela só acontece porque dentro de você existe algo que faz isso manifestar. Né? E de alguma maneira, se você está vivendo numa fase onde tudo está estagnado, onde você sente que nada está funcionando, que as coisas não estão andando, que os seus relacionamentos estão afundando, que o seu trabalho não progride, a sua vida em si não anda, não progride, é porque tem alguma coisa dentro de você que está errada. Porque a gente cria a realidade de dentro para fora. E uma coisa que é muito interessante, esse vídeo aqui, eu quero passar para vocês, até falar um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu passei, do que eu vivi, na verdade, e que eu espero que traga para vocês um alento. Traga para vocês um direcionamento. Né? Que você consiga encontrar o rumo, que você entre no prumo, que de alguma forma você consiga controlar as suas emoções, entendendo que tem uma, não é uma analogia, é uma frase, não é nem parábola, é um preceito, quase que um axioma de uma filosofia oriental, algo do Wu Wei, né, que tem uma coisa que existe deles que é assim, ó, não dá para empurrar o rio. Fique com essa frase por hora, fique meditando sobre ela. E agora, no decorrer do vídeo, eu quero passar para vocês um pouquinho da minha história, de como eu saí de uma vida completamente destruída, das coisas não acontecendo, das coisas ficando sem rumo, de eu encontrar o meu direcionamento. E isso se deu graças a algo que eu, dentro de mim, tive que... Eu internalizei algo, eu tive que pensar muito bem, entender que eu era o responsável pela minha derrota que eu vivia naquele momento. E eu, e não mais ninguém, é responsável por tudo que eu passei. Então, como a gente tem muita tendência aqui a culpar terceiros pelas suas questões da sua vida, esse vídeo eu vou mostrar para vocês que a vida que você leva agora, ela é completamente e total responsabilidade sua. Certo? Vamos lá então, é o seguinte. Para quem não me conhece, me chamo Alex. Esse canal aqui ele tem um viés para trazer um pouco mais da minha sabedoria de vida, de trazer tudo aquilo que eu já presenciei, até nessa minha jornada aqui até agora. Né? Por incrível que pareça, esses cabelos brancos possam denotar um pouco mais de idade, não sou tão antigo assim, não de corpo aqui cronologicamente na Terra, mas de alma, de espírito sim. História que vem de milênios, mas isso vai ser um assunto para um outro vídeo. No vídeo de hoje eu quero falar para vocês como é que vocês vão conseguir controlar as suas emoções e entender como buscar intenção, clareza e compreensão daquilo que você realmente quer para a vida, vai fazer você chegar aonde você deseja, aonde você merece chegar, tá certo? Antes de mais nada, já convido a todos que estão aqui no vídeo, já agradeço a audiência e convido vocês a deixarem seu like, a se inscreverem aqui no canal, a comentarem e compartilharem, porque é no compartilhar de histórias, assim como eu falei com a minha agora, que a gente consegue ajudar cada vez mais pessoas a saírem do buraco, literalmente, tá? Uma coisa que tem que ficar muito clara, tá? Quando a gente quer buscar clareza, quer buscar compreensão e entender o que a gente quer, você tem que entender, na verdade, o que você quer da sua vida. Agora você vai fazer um questionamento, olhando aqui para mim bem no meu olho. O que você quer da sua vida? Se você está vivendo numa fase que não é tão bacana, esse vídeo aqui ele é muito voltado para as pessoas que estão perdidas. Por isso que, se vocês estão perdidos, querem buscar algo que não conseguem encontrar, esse vídeo encontrou vocês, eu espero que seja uma ajuda para vocês. Se você busca viver uma vida digna, próspera, onde tudo funcione, onde tudo dê certo, que você seja respeitado, respeitada, primeiro de tudo, você tem que ser tudo isso que eu falei agora. Antes de ter algo, seja algo. Por isso é muito importante para todos aqueles que buscam o seu lugar no Olimpo. Não que todo mundo aqui almeja ser maior do que ninguém, mais do que alguém. Mas a gente aqui, claro, a gente busca uma escapatória da mediocridade,
Só que por vezes a gente não entende que esse próprio nível está dentro de nós, e para a gente poder se expandir, a gente precisa crescer internamente. E para isso vocês têm que controlar as suas emoções. E como é que a gente faz isso? Existem inúmeras maneiras, técnicas. Uma delas, por exemplo, você foca o seu pensamento numa coisa só. E eu sempre procuro falar para as pessoas: meditem. A meditação ela é muito importante nesse aspecto, pois a meditação faz com que a gente consiga viver no momento presente e estar presente neste exato momento. Vai fazer com que você entenda até o que você está passando. E você precisa, de alguma maneira, entender. Quando você consegue acalmar a mente, você consegue entender muitas questões e até, por exemplo, por que existem medos, às vezes infundados, que você vive, que não fazem sentido nenhum. Mas esses medos nada mais são do que questões que estão muito lá no seu fundo, lá na sua sombra. Vou falar um pouquinho disso também agora nesse vídeo. Você precisa confrontar as suas sombras, pois é nelas que reside a escapatória. Existe o caminho, existe o atalho, digamos, para você ter uma vida muito melhor. A sombra não é sua inimiga, ela é uma parte de você que você recolheu, que você internalizou, e ela não pode ficar lá escondidinha. Ela tem que se abrir, ela tem que estar aberta, pois ela é responsável por muitas questões. Por exemplo, se você é uma pessoa que vive num sentimento de inadequação na sociedade, você é uma pessoa que se menospreza, é uma pessoa que tem muito medo, uma pessoa que é ansiosa, que é tímida, tudo isso só demonstra que tem questões suas que você não quer encarar. Então, é o momento, se você quer uma vida mais próspera, abundante e viver aquilo que você pode viver ao seu máximo, não coloque as sombras para debaixo do tapete. Encare-as como uma parte de você que precisa de luz, precisa se libertar. Outra coisa que é importante, se você de alguma maneira crê que não é merecedor de ter uma vida bonita, sólida, uma vida, um relacionamento dos sonhos, um emprego decente, ou ser dono do próprio nariz, ser autônomo, ser empresário, ser uma pessoa que consegue se sustentar e nutrir em si de forma financeira e materialmente, isso é uma questão muito sua. Isso é uma crença, tá, que você também precisa trabalhar. Esse vídeo aqui está trazendo para vocês essa introdução, pois tudo isso que eu estou dizendo para vocês faz parte da minha jornada de medo, desapego, de crenças e de controle das emoções. Eu, durante todo o meu trajeto, meu decorrer da minha história, eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, uma pessoa muito ligada a artes, uma pessoa muito, digamos, comunicativa e expressiva. Mas que, na verdade, isso só escondia algo muito lá no fundo, que eu era uma pessoa que precisava de validação externa para me sentir alguém. Aí já temos aí uma coisa de uma sombra a ser trabalhada. Eu não conseguia ter essa autonomia de ser uma pessoa, digamos, autêntica, autônoma. Eu sempre precisava que alguém validasse isso para mim. Isso fala muito quando a pessoa ela tem essa questão que ela é muito retraída, ela é uma pessoa, digamos assim, que tem medo. Medo de progredir, medo de dar opinião, medo de ser ela mesma. Então por isso que eu precisava dessa validação. Então foi isso uma coisa que uma das minhas sombras que eu tive que trabalhar, que lá fez parte da minha vida durante muito tempo. E quando eu comecei a entrar um vórtice caótico da vida, onde muitas coisas começaram a dar errado, principalmente há 5 anos atrás, que foi algo mundial, né? Teve aquele evento mundial que eu não vou falar, que não vou citar, mas você sabe o que eu tô falando. Ali foi um divisor de águas, pois muitas coisas não estavam mais dando certo, e aquilo ali me fez parar para pensar. Quem realmente é o Alex? O que o Alex é da vida? O que ele quer na verdade? Viver na sombra dos outros? Não conseguir se sustentar financeiramente, emocionalmente? Andar com seus próprios pés? Ser independente emocionalmente, independente financeiramente, sempre precisando da validação de alguém? Aí isso começou uma reflexão interna em minha, até por questões de frustrações profissionais e bem como também conjugais, tanto que eu passei por um divórcio. Não que tenha sido complicado, mas ele foi necessário, pois foi algo que eu não estava enxergando, eu precisava de alguma maneira viver a minha história. Não que eu vá agora aqui incentivar as pessoas a fazerem isso, mas naquele momento eu não estava sendo eu. E a pessoa que estava comigo também não entendia isso. E ela também não estava disposta a me ajudar.
Mas sabendo que todos nós, aqui vem uma outra dica, você não precisa de validação externa, eu entendi. Eu tenho que me ajudar. Eu tenho que ser eu mesmo. Isso aí foi o primeiro momento que eu tive clareza do que eu precisava ser. Primeiro precisava ser eu. Então tive que passar um tempo sozinho. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas aí eu tive essa clareza. Aí eu comecei a entender que intencionalmente eu estava fazendo coisas que não eram para mim. Aí eu tive a clareza e compreendi. Eu preciso saber o que eu quero realmente. E eu, como sou uma pessoa que viveu na espiritualidade durante muitos anos, desde a infância, eu reneguei algo dentro de mim que precisava vir à tona, que também fazia parte da minha sombra. Eu estava lá, ó, todo o meu trabalho espiritual ficou todo ele relegado a tentativas infrutíferas de parentes também, porque eu venho de uma família de pessoas ligadas à espiritualidade, mas eu tinha esse dom e eu renegava. Eu negava, então a negação fez parte também porque eu tinha medo. Então, duas coisas. O controle das emoções e o medo, e o controle das emoções vem com o controle do medo, e são essenciais para você, de alguma maneira, conseguir ver, se enxergar no espelho e saber quem você realmente é. E aí, a partir disso, eu quero agora passar para vocês aqui uma pequena dica, é um pequeno exercício prático que eu acho que vai ajudar muito vocês, porque me ajudou, então eu estou aqui para compartilhar com vocês isso. Eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, pois eu quero que mais pessoas também entendam que quando você não vive você na sua essência, não vive você sendo autêntico, vive à mercê de julgamento de terceiros, e você não consegue de alguma maneira sair dessas amarras, você não consegue se libertar, você tende a viver uma vida frustrada, a estar num emprego que não é seu, a estar em relacionamentos que não tem nada a ver com a sua essência, só porque você precisa buscar uma validação ou, às vezes, o medo de estar sozinho e o apego de precisar estar com alguém. Só que, lembrando, a realidade ela é feita de dentro para fora. Tá? Então, aquilo que está dentro de você reflete no externo. Então, primeiro você tem que ser para ter alguma coisa. Eu quero aqui passar para vocês 3 dicas bem básicas que vão ajudar vocês nessa jornada, nesse caminho e nessa escalada de você encontrar quem realmente você é. Primeira coisa, você tem que visualizar quem você quer ser no futuro. Criar um futuro eu. Se você está passando por momentos muito adversos ou não consegue encontrar uma saída, respire, medite e pense, como que eu quero ser daqui tanto tempo? Como que é a pessoa que eu quero ser? Aí você se visualiza sendo que é uma pessoa bonita, próspera, com relacionamentos saudáveis, com emprego, sendo uma pessoa reconhecida, tendo autonomia, autenticidade e vivendo a sua verdade. Já se visualize assim, tá? Visualize. Visualizou? Sinta. O segundo passo é, você precisa incorporar essa pessoa neste exato momento. Você já tem que sentir que é uma pessoa que é uma pessoa corajosa, que vive sua verdade, que não tem medo de dar a sua opinião. E não tem medo também de que a réplica não seja realmente aquilo que, olha, não era o que eu esperava, mas tá tudo bem, é a opinião da outra pessoa, porque eu sou uma pessoa autêntica, eu vivo a minha verdade. Você tem que incorporar essa pessoa que é autêntica, que vive sua verdade, que tem o controle das emoções, que já desapegou até de crenças que limitavam a sua evolução. E no final, o terceiro passo é, você vai começar a enxergar a sua realidade, mudar, certo? Isso é muito importante, porque aos poucos, isso é um trabalho feito aos poucos, mas ele é fundamental para todos aqueles que buscam melhorar de vida, ter uma nova perspectiva, até para você, de alguma maneira, reescrever a sua história da forma correta, mas principalmente com a caneta ou digitando tudo com as suas mãos. Você é responsável pela história que vive, então fique isso com você. Tenha a intenção clara do que você quer e compreenda os passos que você tem que passar. Para muitos, controlar as emoções, se livrar de crenças que limitam você ser quem realmente você é. Controle o medo, ele é só um sentimento e desapegue. O apego não leva ninguém a lugar nenhum, tá certo? Espero ter ajudado vocês e que se esse vídeo encontrou vocês agora, talvez alguma mensagem aqui, talvez não, eu tenho certeza, alguma mensagem aqui foi importante para o seu atual momento, tá certo? Espero ter ajudado vocês. Um grande beijo, um abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.